Cara, sempre me incomodou bastante a falta de novas animações, novos desenhos, sabe? Que não sejam reboots de algo que já foi no passado. A Cartoon, por exemplo, teve uma onda de lançar vários reboots e lançar poucas novas animações, novos shows no seu catálogo. Isso se estendeu para outras mídias também. A Disney, por exemplo, essa onda de reboots nos seus filmes. Faz uma versão live action. Também a onda de continuações. Pô, Toy Story já vai pro 4 e parece que já vai ter o 5. E em vez de novas histórias, estão só meio que reciclando o que já deu certo. Eu até entendo essa prática, porque se já deu certo, a chance de dar certo é muito maior. Ainda mais quando é uma continuação, porque você consegue atrair o público que gostou dos outros produtos, das outras séries. Ou quando é um reboot, talvez atraia a atenção das pessoas que assistiram quando mais novo. E também já tem aquela questão do ser conhecido. O nome já não é estranho pro público. Eu entendo que nas últimas vezes que tentaram lançar uma série nova, um desenho novo, não se teve muito sucesso esperado. Vou dar o exemplo agora aqui, por exemplo, da Disney. A Disney ainda tenta lançar novos filmes com novos personagens, com um novo universo, mas a gente percebe que pouca gente assiste. Eu fiz um shorts um tempo atrás falando sobre isso. Pô, a Disney lançou vários filmes e nenhum deles explodiu tanto assim. Eu não consigo lembrar de, por exemplo, uma nova princesa que estourou. Por exemplo, vou dar exemplo do filme da Raya, lá da Princesa da Grão lá. Tipo assim, fez um sucesso, mas bem pouco, sabe? Então eu entendo quando uma empresa, ela investe numa animação que já tem um apelo do público. Mas sempre me surpreende quando eu vejo uma nova animação dando certo ou até mesmo arriscando as novas animações. Eu vou dar o exemplo da Netflix, por exemplo. Como a Netflix não é ligada diretamente com nenhuma outra empresa, ela não é a Disney, que é detentora de várias marcas famosas como a Marvel, Star Wars, Pixar. Então tem também por exemplo, vou dar o exemplo da Max. A Max, a Warner é detentora do direito de grandes franquias de filmes, como, sei lá, Harry Potter, bastante coisa. O que eu quero dizer é que a Netflix, ela tem a tendência de se arriscar mais. E é o que ela fez com o novo desenho que lançou na Netflix, o Rei Lobo. E caraca, me surpreendeu bastante essa nova animação. Quando eu vi o anúncio e eu vi lá que a indicação era para todos os públicos, eu meio que fiquei com o pé atrás. Eu pensei assim, parecia ser uma série legal, mas eu acho que o pessoal vai segurar a mão aí, sei lá, hein? Mas eu assisti até agora os 5 primeiros episódios, tem mais 3 para terminar a primeira temporada, e já me surpreendeu bastante como a série é boa. As minhas críticas sobre desenhos estendem muito mais que isso. Estende, por exemplo, que quando vai lançar um desenho novo, querem fazer algo idiota, não querem fazer algo com continuidade, querem sempre lançar algo que é episódico. E o Rei Lobo é uma história séria. Parece que é baseado numa série de livros que deve ser famoso em algum lugar ou deve ter um público. E foi adaptado, né, pra essa animação. Me surpreendeu bastante. Eu, primeiramente, achei corrido o primeiro episódio, mas depois a série aperta um pouco o freio e tenta explorar um pouco mais os personagens. E, cara, eu acho que todo mundo tem que dar uma chance para essa nova animação da Netflix. Cara, resumidamente, vou contar a história do Rei Lobo, só para vocês entenderem. Bom, Rei Lobo se trata tipo de um mundo fictício lá, que tem magia, essas coisas tudo. E esse mundo existe os metamorfos. Parece que cada país meio que era governado por um reino de um animal. Por exemplo, tem o pessoal dos ursos, tem o pessoal dos cervos, tem o pessoal das águas, que eram os tubarões, sei lá, sempre tem vários animais. Todos eram metamorfos. E parece que quem conseguia manter a paz eram os lobos. Os lobos, eles meio que ajudavam o reino como um todo, todas aquelas regiões, a se manterem em paz, e meio que, tipo assim, todo mundo respeitava. Mas por algum motivo, os leões, né, os metamorfos leões, atacaram e mataram, tipo, todos os lobos. E a gente acompanha a história a partir, tipo, do menino, e esse é o momento que eu falo que aconteceu muito rápido. Não explica muito bem a história do Drew, o personagem que a gente vai acompanhar pela história. O Drew, a gente acompanha ele, mas
aquele contexto da vilarejo onde ele morava é bem rápido assim, mas a gente vê que o Drew morava com uma família, ele tinha um irmão, tinha uma mãe, tinha um pai, e parece que no começo do episódio ia surgir tipo uma lua específica, e essa lua meio que revelar os poderes do Drew. E o que descobrimos que Drew é um metamorfo lobo, então meio que parece que ele vai ser caçado pelo reino, né? E como os leões dominaram tudo, meio que ele vai ser caçado, porque a principal ameaça para o reinado dos leões são os lobos. E parece que o Drew é descendente da família real dos lobos, e essa família que cuidava dele parece que meio que escondia ele. Isso não é muito bem explicado até o episódio que eu estou, tá? Pode ser que nos 3 últimos explique isso melhor. Aí tem os outros personagens que vão surgindo, a gente conhece outras coisas. A mãe desse menino, do Drew, morre no primeiro episódio, sendo atacado por um metamorfo de rato. Cara, eu não quero dar muito spoiler. Aí depois a gente é apresentado ao reino onde tem um metamorfo urso, que ele é o líder daquela cidade. Ainda não compreendi muito bem, né? Parece que existem líderes e existe um rei, né? E nisso tudo começa a desvencilhar a história. Conhecemos uns personagens, tem até um xará nessa série que eu achei legal. Eu achei o meu xará. Tem um personagem chamado Hector também, então eu achei isso muito legal. Então eu gostei bastante dessa parte. E, mano, por que eu quis falar sobre o Rei Lobo? Porque foi algo que me surpreendeu. Uma história boa, com bons personagens, com uma boa trama, uma trama séria que tem continuidade e que não é nada de reboot. Então eu quero falar para pelo menos vocês irem lá assistir e conhecer essa nova animação e talvez dê uma chance. Tem uma também que eu quero falar mais pra frente, só que eu tenho que terminar. Eu tava até assistindo, mas por causa do Rei Lobo eu parei pra assistir Rei Lobo, que é Wandla, que eu já indiquei aqui no Shorts. Quem não vê meus Shorts ainda, assista meus Shorts, que é uma animação também baseada numa série de livros, mas foi uma série pra Apple Plus, cara. Quem assina essa merda? Então meio que ficou escondida um pouco, mas é uma ótima animação também. Então, se vocês não conhecem, também boa indicação pra vocês, Wandla. Cara, Rei Lobo é uma história interessante, com bons personagens e uma trama e um universo interessantíssimo. E uma coisa que eu achei interessante, as cenas de ação, que são boas. E outra coisa também que eu achei, que eu falei assim, caramba, realmente falta isso em algumas animações. Trilha sonora. Caraca, o desenho se importa muito com a trilha sonora, porque, mano, toda cena fica muito boa, porque você meio que desenvolve o sentimento por causa das músicas que estão sendo tocadas, pelos barulhos. Mano, é que normalmente a gente só percebe quando a trilha sonora é ruim, mas uma boa trilha sonora faz você se empolgar com uma cena quando ela é bem trabalhada, sabe? E esse é o caso de Rei Lobo. É uma boa animação, a animação em 3D. Isso talvez seja uma outra crítica, mas sinceramente eu acho que eu tenho que parar um pouco isso, que são tudo animação 3D hoje em dia, mas tudo bem, é a tendência do mercado mesmo. E também eu acredito que deve ter poucos hoje animadores 2D no lado do ocidente, né? A gente tem muito mais animadores 2D lá no lado do oriente, com o mercado japonês, coreano, mas e normalmente quando faz uma animação dessa pro nosso lado aqui é sempre algo mais pra infanto-juvenil, que é o caso do Rei Lobo, mas é uma série boa, cara, tem lutas, tem um universo muito interessante. As cenas do Rei Lobo lá com os primitivos, que são tipo meio que humanos, mas meio que monstruosos, cara, baita de umas cenas boas. Você percebe um pouco que a animação não tem orçamento por algumas coisas, mas é bem sutil, as cenas são muito boas, cenas de luta, cara, mano, para o que você tá fazendo e assista o Rei Lobo e depois vamos conversar um pouco mais. Eu quero explorar um pouco mais o universo, quero conversar com mais detalhes, mas toda vez eu evito um pouco de dar spoilers para não estragar a experiência de quem tá assistindo. E é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu sempre esqueço de falar isso no começo do vídeo, mas é isso, espero que tenham gostado, aquele abraço, tchau, tchau.